Bom dia, iniciando mais uma live hoje, falando um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Eu quero agradecer a cada um que está entrando. Vamos falar um pouquinho hoje sobre arte, sobre cultura, sobre o que nos move, né? Os artistas que estão aí neste tempo de pandemia e que traz bastante alegria para nós. Então eu quero agradecer a presença de cada um que está entrando, que está chegando. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, onde nós vamos falar um pouquinho o que é arte, cultura, com essa belíssima pessoa maravilhosa, Juliana Lima, que está chegando, daqui a um pouquinho ela está chegando aqui para falar com a gente também. Então eu quero agradecer a presença de vocês que estão entrando, Daiane, DJ Félix, muito obrigado pela presença de vocês, Dandô Anápolis, Andresa, João Iracema, Danilo. Gratidão por cada um que está aqui neste momento, que está aqui com a gente hoje. Lembrando que as lives são terças e quintas, às 10 horas da manhã. Cada live é um artista, é um fazedor de cultura, onde a gente fala sobre um pouquinho sobre cultura, sobre arte, levando um pouquinho da arte para vocês. Então eu quero agradecer imensamente pela presença de vocês. Ainda dá tempo de convidar outras pessoas. Se vocês puderem, lembrarem de alguém que ficaria super feliz em saber um pouquinho sobre cultura, sobre arte, convida as pessoas, por favor. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui neste momento. Eu vou falar um pouquinho sobre a proposta do Vamos Conversar. É conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar. Em especial pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que mais do que nunca mostra-se necessário neste momento. E são fatores que nos unem, ainda que à distância. Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecedores entre profissionais da arte e da cultura. Então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e a gente poder falar um pouquinho sobre o que a Juliana Lima tem para nos demonstrar sobre a sua arte, sobre a sua cultura. Ela que é bióloga, mestre em recursos naturais do Cerrado, idealizadora do coletivo Afro Cerrado e empresária da marca Abreu. Juliana acabou de entrar, a gente fica muito feliz, vou convidá-la agora para ela falar um pouquinho para a gente, conversar um pouquinho com a gente. Que é a Juliana Lima, cantora. Eu quero agradecer a presença de cada um que está entrando aqui, lembrando que vocês fazem um print e nos marquem que hoje vai ter brinde, tá? Então, nós vamos mostrar e falar com vocês um pouquinho sobre isso durante a nossa entrevista. Aguardando só um minutinho, porque ela já está entrando. Ela já está entrando e a gente vai falar com ela, só um momento. Então, nós vamos falar com a Juliana, que é do coletivo Afro Cerrado. Ela é empresária da marca Breu, que é uma marca afro de Anápolis, é uma marca onde o foco são pessoas pretas, ela idealizou, fez essa marca onde ela busca elementos naturais, elementos que recorre e que fala sobre o afro, né? Então é uma marca muito linda, é uma marca que foi desenvolvida por ela e que ela faz todo esse trabalho aqui em Anápolis e leva para outras regiões também. Só um minutinho que ela tá entrando. Ela acabou de entrar, que linda. Olá, Juliana! Oi, Maria, tudo bom?
Tudo bem, que bom. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente, onde hoje você vai falar um pouquinho sobre essa arte maravilhosa, a arte afro. Então, eu vou falar um pouquinho de quem é Juliana, para quem está entrando agora, entrando nesse momento. Juliana Lima, bióloga, mestra em Recursos Naturais do Cerrado, idealizadora do coletivo Afro Cerrado e empresária da marca Breu. E também cantora. Juliana, né? Vamos dizer. gente, não é maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de ver essa mulher cantando. É lindamente. Ela é linda. Fala um pouquinho pra gente sobre você e como a arte e a cultura entraram na sua vida. Bom dia a todo mundo, né, Maria? Muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada, né, muito lisonjeada de ter recebido o convite para fazer parte desse bate-papo, vendo que tanta gente importante está passando por aqui e eu fui lembrada, fiquei muito contente. Nós que Bem, agradecemos. eu acho que a arte ela entrou na minha vida de uma forma muito, muito sutil, né? Desde a minha infância, eu tenho um contato de diversas formas. Seja na igreja, onde eu participei de coralzinho infantil, então eu já tive um pouco de conhecimento sobre música lá, desde pequena. Quando eu era criança também, meus pais me colocaram na aula de música, onde eu aprendi a tocar teclado. Hoje eu nem lembro mais, eu parei, infelizmente. Queria muito ter continuado, porque eu amava na época. E também por inspirações da minha mãe. Olha que interessante. Minha mãe, ela por muito tempo, principalmente quando eu era criança, ela foi artesã. Ela trabalhava lá na feira artesana, que tinha, na época, era lá no Palácio da Cultura, que tinha a feira, Sim. antes de ser onde agora é na rodoviária. E eu ia com ela aos domingos pra gente expor, né? E hoje ela trabalha com decoração, então ela faz decoração de evento, casamento, aniversário, formatura. Ela tem isso na empresa dela, ela trabalha diretamente com isso. Mas desde criança eu sempre tive esse contato porque ela gosta de transformar as coisas. Então ela sempre pega uma coisa que todo mundo olha, não dá nada naquilo, e transforma em uma peça decorativa ou em alguma coisa que ela mira a bola na cabeça dela. Ela é muito criativa. Então, eu sempre tive esse contato desde a minha infância, sabe? De estar com ela, ajudando ela a fazer essas coisas, e de estar no coralzinho infantil, e de estar também na escola de música. Não foi na escola de música de Anápolis, na época. Eu até tentei entrar na EMA, só que eu fiz música em outro local. Na minha infância foi isso. Na adolescência continuou. Eu continuei cantando em coral. Além disso, nessa época foi quando eu comecei a jogar vôlei. Então, assim, desde os meus 11 anos eu entrei no esporte também, que foi também um meio que te salva, que te ajuda em muitas coisas, né? É um meio transformador da sociedade, esporte, cultura, educação. E fiz costura também, isso na minha adolescência, um curso de costura no Senai, 1 ano de costura industrial. Então eu me formei naquela época e era apaixonadíssima. Então, assim, a arte ela entrou na minha vida dessas formas. Tudo que eu fazia era de uma forma muito gostosa, muito leve, sabe? Muito despretensiosa, vamos assim dizer. Então eu comecei por aí. Que legal, que delícia. Depois disso, isso foi até a minha adolescência, né? Quando eu terminei o meu curso de costura, eu já estava próximo ao período de vestibular, e aí fiquei naquela dúvida, porque eu tinha em mente 3 coisas que eu poderia ser na vida, né? Uma coisa que eu amava muito, jogar vôlei, né? Então, eu queria, naquela época, ter condições para seguir isso e ser uma profissional, né? Uma atleta de alto nível. Ou então, eu queria ser cientista, amava. Na escola, uma das matérias que eu mais gostava era biologia, e eu queria muito. Ficava em dúvida entre biologia e química, mas biologia desde sempre foi o que abraçou meu coração. Assim. Sempre gostei de natureza. E a outra possibilidade era fazer designer de moda.
Então eu tinha 3 possibilidades na minha cabeça nessa época, e adolescente sabe como é, né? Ser extremamente confuso, mas eu acho que em qualquer uma dessas que eu fosse, eu não me arrependeria, como não foi o caso, né? Como foi o caso, eu não me arrependi, perdão. Nessa época, eu prestei biologia porque das opções era a mais viável para mim. De ter na cidade, de ter uma universidade pública que poderia me abraçar nesse sentido. Então, eu poderia fazer na própria universidade pública, eu não teria tantos problemas em questão financeira. Então, eu entrei na biologia. E, assim, me abraçou também de uma forma. O curso que eu fiz foi licenciatura, então na licenciatura eu consegui ter uma liberdade maior que eu acredito que se eu tivesse feito bacharelado eu não teria, né? Tanto que quando eu terminei o meu curso, eu fiz o mestrado, Ciências Naturais do Cerrado. Eu acho que tudo isso que eu fui fazendo foram agregando na pessoa Juliana que é hoje, né? De pensar numa relação homem-natureza, de que a gente tem que, sim, cuidar bem desse ambiente onde a gente vive, para a gente ter bem-estar, né? Não só nós termos bem-estar, mas o próximo. Então, tudo isso agregou muito no que eu sou e no que eu busco fazer hoje. Que legal, muito interessante isso. Que a gente acaba se formando ao longo do tempo com tudo que a gente vai fazendo, né? Sim. E também eu sei que você participou durante um tempo do Grupo Folclórico Brasil Central, que é o GFBC, né? Que é bem conhecido em Anápolis, é conhecido internacionalmente, nos representa fora, né? E então me fala um pouquinho, como que foi isso? Que é essa parte artística e cantora, né? Exatamente. Bem, no GFBC eu entrei em 2015, se eu não me engano, e eu estava na graduação ainda. Então, como eu estava falando da minha graduação, foi um curso de licenciatura. Na licenciatura eu tinha um pouco mais de liberdade de fazer algumas coisas, mas eu ainda sim precisava de algum respiro, sabe? E a arte foi para mim esse respiro nesse momento que acho que faculdade para todo mundo é um período tenso, é um período que você fica muito sobrecarregado de muitas coisas. E um pouco antes disso eu entrei na ETA, então eu comecei a fazer teatro lá. Aí passou uns 6 meses, mais ou menos, Grupo Folclórico Brasil Central. Até então eu não conhecia, não sabia da existência, só que eu vi a apresentação deles na UEG, porque o Grupo Folclórico, na época, ele tinha vínculo com a universidade. Então era possível a gente, inclusive, receber bolsa de estudo por estar participando do Grupo Folclórico, né, que era uma ação extensionista. E aí eu entrei no Grupo Folclórico, inclusive como bolsista, e participei da parte musical. O Grupo Folclórico, ele é um grupo parafolclórico, que a gente fala. Então a gente transmite as mensagens folclóricas de uma forma mais teatral, de uma forma mais... em forma de show, vamos assim dizer, com dança e música. Eu participava da galera da música, ficava lá cantando como contralto. Nessa época, inclusive, foi quando eu te conheci, né? Porque no GFBC é um bracinho, vamos assim dizer, das atividades que aconteciam no Centro Cultural da UEG, né? Então tinha o GFBC, mas também tinham aulas de teatro, tinha um coral que eles formaram lá, tinha o AIE, que foi onde a gente se conheceu. O AIE era um grupo de danças africanas, né? De expressões, e lá o Itevaldo, né? Que era o nosso professor. Ótima pessoa, ele nos passou muita informação legal. E, assim, o GFBC, em específico, foi extremamente importante para mim na questão de troca, né? Como você disse, é um grupo internacionalmente conhecido. O grupo já foi para o Chile, Paraguai, para o México até recentemente. Eu consegui acompanhar a viagem do Paraguai, mas não só lá nessa viagem, em diversas outras, a gente tinha uma troca muito grande. Porque éramos um grupo aqui de Goiás, né? Que a gente fazia tradições goianas, mas não só, a gente também fazia um pouco de tradições brasileiras, no todo. Mas a gente conhecia grupos do Sul, porque lá no Sul tem muito CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas, grupos do Uruguai, Paraguai, Europa,
de lugares que a gente nem imaginava que existiam e a gente via aquela troca, né? Saber que lá eles expressam de uma forma tão diferente, mas que transmite tanto amor e tanto daquilo que é aquele local, sabe? E saber que a gente estava fazendo o mesmo inconscientemente, a gente estava transmitindo aquilo que é tão nosso aqui, tão goiano, né? Então, o GFBC foi um momento de experiência para mim incrível. Eu amei participar. Infelizmente, eu não consegui conciliar, na época, o mestrado, que estava muito puxado, com o grupo, né? Então, eu preferi deixar um pouco, né, para não arcar com um compromisso que eu não ia conseguir abraçar. Mas, e o grupo, como você é uma estrutura grande, onde apresentava né, várias pessoas, vários, vamos pensar assim, várias vertentes, então é muito puxado, realmente o grupo tem que estar, né, bem direcionado. Você tem que ter muita dedicação lá no grupo. É grande, éramos umas 40 a 45 pessoas que íamos às viagens. Às vezes não dava para todos ir, por conta de capacidade mesmo o grupo sempre é limitado por uma quantidade X de pessoas para ir. Sim. E a gente sempre ia na quantidade máxima, era muita gente, era uma coisa assim que todo mundo amava, todo mundo se dedicava àquilo. Era lindo. É muito lindo. No final nós vamos postar o Instagram de cada pessoa e depois vocês dão uma olhada para vocês conhecerem. É muito lindo mesmo. Ju, me fala um pouquinho em que momento que você sentiu a necessidade de criar o coletivo Afro aqui em Anápolis, né? Como foi isso? Por que você criou? Qual foi a necessidade? Me fala um pouquinho sobre isso. Tá. Em cima de tudo isso que eu falei, acho que desde a minha infância, né, a gente pensa assim nas nossas ações cotidianas, né? O que acontecia comigo na igreja, na aula de música, na escola, no vôlei, em todas as partes que eu estava presente, né, enquanto pessoa. Só que eu estava presente também enquanto um corpo negro em todos esses ambientes. A gente, às vezes, não para muito para refletir, muitas pessoas não param muito para refletir, que há essa distinção, principalmente aqui na cidade de Anápolis. A gente pensa, por ser Anápolis, cidade de interior, a gente não vê tantas atrocidades quanto a gente vê em outras regiões do país, mas o racismo, ele existe e ele é expresso de formas brutas, né, como a gente muitas vezes vê em diversos locais, e às vezes acha que isso não acontece aqui na nossa cidade, mas ele acontece também de formas muito sutis. Então, tudo isso me construiu como pessoa, e entender que eu sou um corpo negro nesses ambientes faz eu ter uma perspectiva diferente de tudo isso, né? E foi engraçado porque é um coletivo, né? São várias pessoas. Até então, isso era um anseio, um desejo meu, de me encontrar em um ambiente em que eu pudesse compartilhar coisas referentes à minha negritude. E eu tinha muito disso de ir em Goiânia, por exemplo, quando eu via que ia ter alguma roda, algum grupo, alguma discussão. Até em Brasília também. Eu sempre sozinha pegava o ônibus e ia. Até que, é engraçado, né? Você esbarra em uma pessoa que você identifica essas mesmas necessidades, esses mesmos anseios. O coletivo, ele nasceu dessa forma, de pessoas que foram se esbarrando com essas necessidades e com esses anseios e que falaram, vamos criar um grupo? Vamos juntar, vamos sentar, vamos conversar sobre pautas nossas, vamos tentar nos fortalecer. E nos fortalecer de diversas formas, seja a partir da troca de afeto, porque isso falta muito para a gente. Às vezes a gente está muito na necessidade de, por exemplo, produzir, ser eficaz para os outros e não se preocupa tanto com aquilo que é interior nosso. E a gente foi juntando, então a gente sempre senta para conversar sobre alguma coisa. Seja música, às vezes a gente vai falar sobre música negra, seja sobre autocuidado, a gente já teve um momento de fala sobre isso, seja para praticar dança, a gente chamou o Itevaldo no dia,
seja para jogar a conversa fora, seja para fazer um cinema que a gente já fez. Então a gente vai se encontrando nisso, sabe? Nesses laços que a gente vai fazendo. Eu acho que esse ano de 2020 virou de cabeça para baixo, né? Todo mundo, ninguém esperava que o mundo estivesse do jeito que está hoje. Tá sendo importante também, por mais trágico que esteja sendo, eu entendo isso, mas para quem tem o privilégio, né, a oportunidade de parar, né, porque muita gente não tem isso, muita gente está sendo obrigada a sair às ruas para trabalhar e tudo mais, mas tem muita gente que tem a oportunidade, né, eu acho que é um privilégio mesmo de parar para pensar. Está sendo importante também, até por conta do coletivo. Às vezes, quando a gente vai falar de esse papo sempre de racismo, tem muita gente que vira os olhos assim, porque não aguenta mais, mas é porque é uma coisa cotidiana nossa, né? É o nosso dia a dia. A gente vive em uma sociedade racista. Tem privilégios para algumas pessoas e outras pessoas elas são privadas do que a gente considera privilégio, que na realidade deveria ser direito para todo mundo, né? Então a gente debate isso porque é isso que nos construiu. É isso que me construiu também enquanto Juliana, né? Em cima de todas essas coisas que eu te falei, de infância, adolescência, o racismo também me construiu como essa pessoa. E a gente precisa conversar disso, mas às vezes fica... maçante não é a palavra certa, mas é muito doloroso falar sempre disso. Então é bom a gente parar um pouco, às vezes, e respirar, sabe? Para ter justamente um descanso, né? Pegar um pouquinho de força para conseguir caminhar, para levar adiante, mais para frente. Então, eu acho que esse momento de 2020 está sendo, nessa perspectiva, por esse lado, é bom e importante para mim, por conta disso. Que bom. Nós estamos vivendo um momento muito perturbado, eu acho que é mais isso. As pessoas estão num processo mental, com dificuldades, passando por essa pandemia, e que acaba levando a atos e consequências, né, inacreditáveis, porque tem hora que eu não acredito no que a gente está vendo e vivenciando. E vocês fazerem esse processo em Anápolis, desenvolver esse coletivo, mostra que precisamos sim estar olhando para isso e olhando com carinho, vendo que as pessoas sofrem com as atitudes das outras, né? Todos nós sofremos, mas principalmente vocês, pretos, são pessoas menos favorecidas, é isso que eu vejo, são menos favorecidos, né? E aí, com tudo isso, vem você desenvolver uma marca que fala sobre isso, fala sobre negro, mostra a beleza do negro, né, do preto, hoje a gente falando sobre o afro. Então, me fala um pouquinho como que é ter a sua própria marca de acessórios, que valoriza o afro, que valoriza a beleza do afro. Me fala um pouquinho sobre essa marca que é tão linda, chama Breu, né? Sim. Então, a marca ela nasceu, eu acho que como se eu fosse uma panela de pressão, vamos assim dizer. Então, eu sempre estava carregando todas essas dores, todas essas questões dentro de mim. E ela nasceu, inclusive, antes mesmo do coletivo, do Resistência Afro Cerrado ter sido desenvolvido. Foi antes disso. Que eu estava muito... Eu necessitava, na época, e ainda necessito, mas eu necessitava muito, na época, de me extrapolar de alguma forma, né? Em expressar de alguma forma. Eu estou engatinhando ainda nisso. Eu acho que para todo mundo que começa um novo negócio, ele se vê muito nessa situação, né, de ter que ir aprendendo a cada passinho que dá, e eu estou nesse processo de aprender a cada passinho que eu dou. A marca, ela nasceu justamente já de uma vontade anterior. Eu falei, né, que eu fiz um curso de costura, isso já tem 10 anos que eu me formei em costura.
mas que eu tinha deixado de lado por conta de outras coisas que foram chegando na vida, né? Foi na época que eu entrei na graduação, então eu fiz uma graduação e um mestrado assim atropelado, um atrás do outro, e foram enchendo de coisas, e aí eu precisava me expressar de alguma forma. E por que não expressar, acho que tudo que eu sou agora dentro dessa marca, né? Eu quero valorizar o corpo negro no Breu, então eu sempre vou buscar que, por exemplo, a gente sempre busca uma identidade visual, um perfil visual, que sempre sejam corpos negros que representem aquilo, não necessariamente corpos hegemônicos, né? Então, eu não quero que tenham sempre aquelas pessoas magras e altas, com aquele padrão de corpo que a gente ainda vive, né? Nessa pressão estética. Eu quero que a produção seja feita por pessoas negras, então que não seja só uma pintura, né, uma mão de tinta, mas que seja tudo aquilo que foi feito dentro, feito por mãos negras, né? Buscar sempre fazer isso tudo de uma forma mais sustentável possível. Então, agora eu estou construindo o ateliê. Em breve isso será uma realidade, eu vou conseguir receber clientes aqui na minha casa, mas por enquanto não. No meu Por ateliê, enquanto é só virtual. Por enquanto está só virtual. Eu estou vendendo. No começo eu comecei com alguns acessórios para ver como é que eu ia e também para ver mais ou menos o público. Turbantes, que é uma coisa que é algo que é muito significativo para a população negra. E eu tentei trazer um pouco do que é representativo para a população negra, mas também um pouco daquilo que é muito Brasil. Por exemplo, esse turbante que eu estou usando agora é de chita, sabe? Então, eu quero ainda, né? Eu busco fazer sempre essas misturas. E na parte da costura, valorizar aquilo que a gente já tem dentro do guarda-roupa, sabe? A indústria da moda é uma indústria que eu acho que, assim como a indústria alimentícia, ela vai ter uma amplitude, né? Ela sempre é necessária, mas eu acho que o descarte ele é muito grande. A gente tem que saber reaproveitar aquilo que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa. Seja passando adiante, eu tenho essa peça, não quero mais, não me serve, eu não me identifico mais nessa peça. Vou passar para outra pessoa, vou passar para um brechó e vou buscar nesses brechós também algo que agora me vista, né? Ou eu tenho essa peça e eu quero transformá-la. Então, o meu ateliê ele vai servir muito ele serve muito nesse meio termo, assim, de a gente transformar aquilo que a gente já tem de uma forma nova. Que interessante. Eu estava esquecendo. Acessórios, turbantes, agora eu faço buckets também, que são aqueles chapéuzinhos. Acho que demonstre pra gente, olha, ela já tá, nós vamos estar colocando, olha que lindo. Esse bucket, inclusive, vai entrar como brinde na nossa live. Olha que delícia. Gente, lembrando que nós vamos estar colocando no final o Instagram da Juliana e da Breu para vocês entrarem, terem acesso. Quem printar e divulgar, nós vamos ter... Ela vai falar no final o que vocês vão ganhar. Né, Ju? Deixa eu te dar a dica. Eu acabei dando spoiler falando antes. Não tem problema. É isso, Ju, mas Maria. é muito interessante. E atualmente, desenvolvendo a marca Breu, você está fazendo mais acessórios, turbantes, né? Mais para cabelos e acessórios. Na realidade, a parte de acessórios, eu estou um pouco não focando tanto assim. Eu estou deixando para alguns parceiros, aquela já dá surpresa, para alguns parceiros, né, na frente, eles desenvolverem melhor isso. O meu enfoque agora é um pouco de turbantes, mais buckets e roupas também. Eu estou desenvolvendo uma coleção que esse ano vai sair. Esse ano sai, gente. Gente, não é só coisas ruins que nós temos para esse ano, viu? Não mesmo. É isso que eu estou falando, Maria. Esse momento agora em que eu estou, de fato, em casa, faz a gente repensar muitas coisas, né? O quanto
do meu dia eu gastava em procrastinação, né? E o quanto dessa procrastinação que a gente às vezes fica falando que é muito procrastinação é importante, sim, descanso, e separar, né? Porque você está dentro da sua casa. Separar um ambiente que você vai trabalhar, separar um ambiente que você vai estudar, separar um ambiente que você vai descansar e controlar tudo isso, né? Então, existe tempo para você Sim. aprender. E eu estou aprendendo aos poucos fazer isso, trabalhando na minha marca. E está sendo Que, muito importante isso para mim. que maravilhoso, muito bom isso. Ju, me fala um pouquinho como que você enxerga o protagonismo preto nas linguagens artísticas em nossa região e fora dela. Como que você está vendo isso e vê tudo isso? Eu, de um tempo, já, eu acho que já tem uns 3, 4 anos, que eu tomei uma consciência maior e eu decidi, né, foi uma decisão, consumir de arte o máximo possível de que pessoas pretas façam. E a partir disso, eu tenho visto o quanto que o corpo negro, né, ele é poético. Ele é, ele carrega, né, dores, ele carrega marcas que conseguem ser transpostas de uma forma muito bonita. Nem sempre leve, às vezes bem pesada, mas de uma forma muito bonita. E eu tenho visto isso, acho que com o coletivo Resistência Afro Cerrado, quando foi juntando gente assim, eu fui vendo uma potência que a gente tem aqui em Anápolis e que a gente tem no estado de Goiás, de artistas visuais incríveis aqui, que eu posso citar com toda a tranquilidade do mundo. O Henri, você conhece o Henri? Os Sim, desenhos que ele faz são incríveis, incríveis, incríveis. O Pedrão, ele trabalha mais com mídia, fotografia, filmagens, que é a cara dele, e é isso que é interessante, sabe? Cada um faz a sua arte com a sua cara, com a sua expressão, né? Aqui no estado, eu vejo também com fotografia muito, tem o Adriano, que fotografa muito, ele é de Goiânia. Artistas visuais tais como a Okun, ela é de Goiânia também. Então, assim, é uma galera que eu tô vendo que tá se expressando, se mostrando de uma forma muito bela. E que a gente, às vezes, não para reparar, vamos assim dizer, essas belezas que são dadas, né? Seja numa fotografia, seja numa pintura, seja numa expressão teatral, né? Isso tudo é muito bonito, é muito bonito. que É maravilha. potência, é potência. É mostrar o que nós temos e cada um mostrando e fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Divulgando também o que nós temos na nossa cidade, na nossa região. E vamos mudar um pouquinho agora para a sua parte bióloga, né? Ah, Mestre, vamos falar um pouquinho nos seus estudos acadêmicos, você vê relação entre a área biológica, né, e a área cultural? Como que você está fazendo esse trabalho? Você falou um pouquinho que você, né, sua área da cultura, sua área de trabalhando com os a sua empresa, né, Abreu, você também leva a sustentabilidade. Me fala um pouquinho sobre isso. eu acho que travou um pouquinho a sua pergunta, mas Ah, tá. deu para entender o que você falou. A biologia na minha vida, ela foi, como eu disse, um braço enorme que me acalantou, assim. Até então, antes mesmo de eu entrar no curso, de eu entender melhor, profundamente, né, alguns estudos biológicos e tudo mais, eu via tudo como uma admiradora. Até hoje eu sou uma admiradora da natureza. Então eu sempre fiquei muito besta, vamos assim dizer, com as coisas pequenas que a gente tem na vida, né? Seja por exemplo, no quintal da minha casa, eu ficava olhando, tinha um casulo enorme, casulão enorme, e eu olhava aquele casulo um dia,
Aí passava uma semana eu olhava de novo, passava outra semana eu olhava de novo. Depois de um ano, Maria, o casulo ainda tá lá, só que todo degradado, sabe? É uma vida, um ciclo todo que aconteceu lá naquele momento e que eu observava vez ou outra, mas que sempre estava acontecendo lá no quintal. E isso é tão bonito, isso é tão. Eu consigo enxergar isso de uma forma tão artística, tão poética, sabe? Pequenas coisas que estão acontecendo e às vezes a gente não para olhar, não para admirar, para observar, né? Grandes inspirações, artistas aí do mundo todo têm muitas inspirações na natureza para retratar a pessoa amada, para retratar um sentimento, para retratar tudo isso. E a biologia, ela, ao longo do meu curso, ela foi me mostrando isso, sabe? Na licenciatura, como eu já disse, eu tive um pouco mais de liberdade. No laboratório que eu trabalhei, era um laboratório de pesquisa ecológica e educação científica. Então, a parte de educação científica eu me esbaldava. A gente tinha que descer com crianças na trilha para falar com elas sobre o cerrado, sobre o mosaico que tudo isso é e como que todas essas interações são importantes para o funcionamento daqui desse ecossistema, mas também de todos os ecossistemas que estão no Brasil, na América do Sul, né, mundialmente também, tudo isso se intercala e a gente tinha que usar muita criatividade, né, desenvolver um modelo didático. Então eu ficava fazendo, a minha parte era de insetos sociais, então eu tinha que ficar fazendo um cupim ou uma formiga, uma abelha com biscuit, isso, né, demonstrava toda uma habilidade que a gente tinha que desenvolver, trabalhar na educação ambiental, foi onde eu consegui fazer melhor também esse link, né? Porque a gente pode usar o teatro como uma ferramenta de educação, a gente pode usar a música como uma ferramenta de educação, a gente pode usar por meio de documentários, as próprias crianças, né, os próprios alunos desenvolverem esses documentários para falar sobre um determinado assunto. Isso tudo envolve uma arte, mas também envolve um trabalho educativo com eles, né? Isso para mim foi fundamental, assim, para aprender a falar, para aprender a se portar, para aprender a ouvir, né? Porque eu acho que a educação, às vezes, hoje a gente repensa de uma forma diferente, mas antigamente era muito o professor, ele fala, e o aluno tá lá, é aquela caixinha em branco que tá ouvindo, recebendo. E na realidade, não. A gente aprende muito mais com os alunos do que do que a gente acha que a gente, né? Tô aqui, tô ensinando. É uma troca, né? É uma troca. A gente mostra Era muito legal isso, porque nas nossas atividades com os meninos na trilha, por exemplo, na trilha é uma reserva ecológica da UEG. E é aqui em Anápolis? Aqui em Anápolis. Tem a UEG do centro, né, do Jundiaí. Sim. E tem a UEG no campus BR. Então, lá no campus, na BR, mas a reserva ela vai até o Daia. Então, aquela parte todinha de UEG a Daia, em linha reta, é a reserva ecológica lá da UEG. A gente chama de trilha do Tatu. A gente descia com os meninos e fazíamos atividades lá de observação. Então, às vezes, a gente esperava uma resposta do aluno em relação a uma observação. A gente está em uma mata, vamos olhar e vamos ver. Eles observavam e te davam uma resposta completamente inesperada, e faz todo sentido, mas que você não estava esperando, sabe? Então, é sobre isso que eu estou falando, de você aprender muito mais com eles do que achar que só está ensinando. Foi a biologia, né? Eu acho que a licenciatura, de uma forma geral, mas a biologia, por se tratar de natureza é uma responsabilidade a gente passar isso, né? A noção de que a gente tem que cuidar desse ambiente para a gente ter bem-estar, né? E não só para o nosso bem-estar, mas para o bem-estar de tudo, né? Não só da nossa espécie, mas de todas as outras espécies. E dentro da nossa espécie, as outras pessoas também, elas precisam desses recursos naturais para ter um desenvolvimento familiar, econômico, né? Enfim, é uma responsabilidade muito grande que eu
Amo, eu amo. Muito interessante. E que você acaba juntando também com a arte, né? Você acaba É, trazendo para a arte. E me fala um pouquinho quais são os nomes das pessoas que você admira dentro da sua área, que você uhum. acaba buscando informações, conhecimentos. Olha, tem pessoas muito importantes que eu vejo assim na minha construção enquanto pessoa, né? Mas de algumas áreas, por exemplo, na costura, eu tenho aqui em Anápolis tem a Evelyn Amani, tem um ateliê, ela fala muito, 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 muito sobre essas relações de moda e negritude também, de utilização de cores, de utilização de estampas, de você se entender como esse corpo e desbanjar ele dessa forma, sabe? Sem ficar dentro dessas padronizações. A Evelyn, ela já é mais recente. A pessoa que me inspirou assim profundamente foi a Naya. É ainda a Naya Violeta. E é também uma estilista goiana. Ela transforma, ela tem a capacidade incrível de transformar as roupas dela em axé, em amor, em afeto, assim. Parece que quando você vê a roupa Interessante. dela vestindo alguém, você vê, caraca, foi uma pessoa muito amorosa que fez essa peça. Você consegue ver isso, né? E foi engraçado porque foi bem assim mesmo que eu conheci a Naya. Eu vi uma pessoa usando a roupa dela. E falei, muito diferente, tá destoando de tudo isso aqui que tá no meu ambiente. E aí, depois de um tempo, eu descobri, né? Acho que foi a vida que foi juntando assim, eu descobri quem que era. Então, ela, na área de costura, ela me inspira profundamente, 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 profundamente. Enquanto a cantores, eu tenho a Xênia França, não sei se você conhece, como Hum, uma intérprete maravilhosa. Inclusive, Breu, o nome da loja, foi por conta de uma música que ela tem. E que aí interessante. foi em cima disso que me veio o start. Por que não colocar Breu o nome da loja, né? A gente sempre coloca essa terminação para algo negativo. Por que a gente não pode transformar isso em algo belo, em algo que te abraça também? Eu falei já sobre a Okun, né? Ela é uma artista visual, ela tem trabalhos muito interessantes. Ela ainda é aluna lá da UFG, mas ela participa também de um coletivo de mulheres negras. Me falhou o nome agora, não consigo me recordar, mas eu vou, assim que eu te passar os arrobas todos, eu Sim, coloco também o coletivo delas, que é maravilhoso, de mulheres negras lá de Goiânia. É isso, eu acho que agora que tá passando pela minha mente. O Henry também, né? Já falei dele. São pessoas que transmitem muito, muito, muito arte, assim. Eu acho que eles vivem a arte de uma forma muito incrível. interessantíssimo. E é muito lindo a gente ver o trabalho das pessoas, né? E o trabalho que inspira outros artistas, outras pessoas. Você acaba vendo, identificando, né? Com o que você acredita, com o que você vê. É muito interessante isso. Nós já estamos indo para o final, mas não terminamos ainda. Nós temos muita coisa. Então, lembrando, amores que quiserem fazer pergunta para para Juliana, pode fazer, que ainda tem uns minutinhos, nós vamos responder. Lembrando também que ela vai cantar, essa voz Eita, maravilhosa. Ela vai fazer um solo para gente, uma capela, né? Que ela é maravilhosa. E vamos para a última pergunta. O que a arte, a cultura trouxe para a sua vida? Qual situação que te marcou, que se você não fosse da arte, não tinha vivenciado? nossa, se eu não fosse da arte, eu acho que eu não teria vivenciado 75% de coisas que foram marcantes na minha vida, sabe? É muita coisa assim. Deixa eu tentar listar uma que foi muito, muito. Coisas pequenas, por exemplo. De sensações mesmo. E é uma sensação que eu gostei muito. Em 2016, teve a mostra de teatro
em Anápolis. Se eu não me engano, foi a última mostra que teve de teatro. Não, Não. teve outras mostras de teatro depois. Eu participei dessa mostra de teatro ao longo da semana, né, indo e assistindo as peças, mas também de um mini curso que teve ao longo da mostra de teatro. E o desafio era, nesse mini curso, construir uma peça para passar no último dia da mostra. E foi uma sensação muito engraçada, Maria, porque foi frio, calor, medo, e aí na hora que já em cima do palco, aquela euforia, aquela animação de yes, eu tô aqui, tô Tá amando dando fazer. tudo certo. E quando acabou aquele respiro, mas aquele respiro daquela vontade, foi tão bom, queria tanto que continuasse, sabe? Com o grupo folclórico também, a gente teve uma viagem em 2016 a Nova Petrópolis. Nova Petrópolis não, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Outra cidade do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. 2016 a gente foi para um festival em Passo Fundo e é um festival gigante, 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 gigante. E eu lembro que cada grupo ele tinha uma sala, um camarim. E o nosso grupo é enorme, eu já falei, né? A gente ia na capacidade máxima, ficava todo mundo amontoado lá dentro, tentando se arrumar, aquela correria. No dia da estreia, na abertura do, do festival, tinha um desfile onde todo mundo ia passar por dentro do ginásio para a gente subir o palco todos, né? E fazer a cerimônia de abertura. Esse dia foi muito marcante, porque eu tava um grupo de Goiás, do meu lado era um grupo de Guam. Guam é uma ilha, tem na Polinésia, ela é pertencente aos Estados Unidos, mas eu nem imaginava que existia esse espaço e tinham pessoas de lá do meu lado, sabe? E do outro lado era um grupo de Senegal. E a gente foi em fila, né? Todo mundo na abertura, quando saiu o ginásio lotado, era uma arena enorme. E foi me arrepiando, eu falo agora, já tô arrepiando. Eu estou aqui. E todo mundo gritando, eu não estava entendendo nada que ninguém do meu lado estava falando, e eles também não estavam entendendo nada do que eu estava falando, mas estava todo mundo se entendendo em cima disso, sabe? Foi muito louco, foi muito louco. Essa foi uma experiência muito legal. Essa foi uma experiência muito legal. Foi na época de Olimpíada também. A gente assistiu a Olimpíada todo mundo junto, assim, alguns jogos, quando dava tempo. Nossa, foi muito incrível. No GFBC eu tive experiências incríveis, assim, incríveis. E na graduação também, assim, dentro do mato, vendo alguma coisinha, eu também tive experiências incríveis. Eu acho que sem essa arte, sem esse respiro, acho que muita coisa na minha vida não teria acontecido, sabe? Muitas pessoas que eu conheço, que eu tenho um amor enorme, eu não teria conhecido, sabe? Muitas oportunidades eu não teria. Tá aqui conversando com você agora também, por exemplo. Então, sem isso, essa Juliana aqui não existiria. Existiria outra Juliana. Que maravilhoso, Juliana. Ficamos muito felizes. E agora eu vou te pedir para cantar um pouquinho para nós antes do término, antes de você falar da sua. Que hoje você vai fazer esse sorteio, não sei como você vai fazer isso, mas para você se falar, então vamos pensar isso daqui um pouquinho. Enquanto isso, você canta pra gente. Tá. Eu pensei agora, quando eu falei da Xênia, eu lembrei dessa música dela, né? E aí eu fiquei pensando agora, se eu canto essa ou se eu canto uma outra. Vou cantar da Xênia. Eu já cantei ela num sarau, vou cantar ela de novo. Ela chama Breu, né? Que é o nome da loja. E ela é assim. Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade. Quem desmancha o véu e às vezes já tem sem identidade. Some o negror, betume, costume, imposto, açoite.
Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Breu de Cheia da França. Maravilhosa. A Nareli pôs aqui que não sabia que você cantava. Muitas pessoas não sabiam que você cantava. Descobriu agora. Eu canto, eu amo cantar, gente. Eu amo cantar. Só que ao mesmo tempo eu morro de vergonha. E aí eu fico nesse limbo, sabe? De amar muito, mas também morrer de vergonha. Muito lindo. Eu fiquei. É maravilhoso ouvir você cantando, todo o seu trabalho. Então eu quero te agradecer. A gente não consegue falar o nome de todo mundo que entrou na live, enquanto vai entrando a gente está conversando, mas eu vejo todo mundo, então eu quero mandar um beijo para vocês que participam com a gente todas as vezes, todas as lives. Quero agradecer a cada um que está aqui com a gente. Juliana, eu quero agradecer imensamente a sua participação conosco, tá? Vamos fazer assim, eu acho que vai ficar legal o sorteio. Mostre a sua peça maravilhosa que você está dando para o sorteio. Olha que lindo. Maravilhoso. Isso. Então a gente vai colocar as regrinhas. Vocês têm que fazer o print da live. E aí no final nós vamos estar falando, colocando como que vai ser o sorteio, que é maravilhoso, achei lindíssimo, né? As peças da Ju maravilhosas. Vocês vão ter oportunidade de ver, de comprar, de adquirir. Eu acho que vale a pena, né? É muito lindo, então vale a pena a gente ter uma peça sua. É sempre a valorização do artista. E eu deixo com você para você finalizar. Gente, Maria, muito obrigada pelo convite. A princípio eu fiquei um pouco receosa, assim, mas o que eu vou falar? E depois, agora eu tô tão feliz de ter conversado com vocês, de ter participado dessa live. Todo mundo que entrou, eu também vi um monte de gente entrando, um monte de gente. Obrigada por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Isso que a Maria falou de você consumir a arte do outro é muito importante, né? A gente produz, mas a gente também tem que consumir dos outros. Acho que eu consumo um pouco de todos esses que eu falei, e a iniciativa é essa, né? Compre e consuma de quem você sabe que está fazendo e tudo mais, para você girar e gerar um mercado perto de você. Eu acho isso importantíssimo. Eu fico muito feliz, Maria, de verdade, por você ter me convidado. Eu te falei, eu me sinto honrada mesmo de ter recebido esse convite em meio a tantas pessoas importantíssimas que participaram aqui até então dessa conversa com você. E é isso. A gente vai ver, né, certinho como é que vai fazer o sorteio. E espero que vocês gostem da minha peça. Busquem comprar de quem produza e consumir mais arte, gente. A arte nesse ano caótico, de cabeça para baixo, é o que está possibilitando a gente respirar. Né? As lives que a gente está vendo diversas é o que está nos dando um pouco de respiro também nesse mundo tão confuso que está sendo agora, em 2020. Isso. Então, deixando só para finalizar, falando para vocês, façam o print e aí nós vamos colocar como que vai ser esse sorteio dessa belíssima peça. E lembrando e agradecendo, Juliana, por você estar com a gente. Olha que linda essa peça da Ju. Então vamos fazer o print. Quem for printar, vamos printar agora. Eu já estou na pose. Isso. Vamos fazer a pose. E agradecendo e lembrando que toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, tá? A gente está aqui falando um pouquinho de arte e de cultura. Obrigada a cada um que entrou, que esteve aqui com a gente. Ju, muito obrigada, tá? Por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. E beijo. Beijo, gente.